Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 24ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os queridos colegas, a senhora vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Maria Araújo, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos que se encontram presentes, e registrando desde logo a presença neste plenário dos estudantes de Direito do Instituto Ensinar Brasil de Manhuaçu, Minas Gerais. Acho que estão sentados, né, ali. Sejam todos muito bem-vindos, tenham proveito com esta sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 16 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h38, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma retificação ou observação quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou, para a continuidade de julgamento, as ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300, 6305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerentes, respectivamente, a MB e a JUF, os partidos políticos Podemos, Outro, União Brasil e ainda a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Relembro aos eminentes pares, embora até me parecesse a rigor desnecessário, em função de todos os debates de julgamento cuidadoso que estamos fazendo, com ampla participação de todos os colegas, que neste feito o eminente relator apresentou um percussiente voto, nessas, não no feito, nas 4 ações, nas 4 ADIs, né, no sentido da parcial procedência das postulações e, a rigor, nos votos subsequentes, tanto o voto vista do ministro Dias Toffoli, quanto o voto do ministro Cristiano Zanin, do ministro André Mendonça, houve, digamos assim, todos os votos caminharam também para a parcial procedência da ação, com uma menor ou maior abrangência nos termos proferidos e aqui explanados, mas depois com sucessivas adequações. Na última assentada, o eminente ministro Alexandre de Moraes também começou a proferir de seu voto no sentido da parcial procedência das postulações, mas hoje ele dará continuidade em função... Eu acredito que nós estamos no item 3, pelo que eu recordo, no item 3F, caput, parágrafo único. Com relação ao caput, houve convergência, né, no sentido da declaração da constitucionalidade, mas com relação ao parágrafo único do artigo 3º, F, vamos ouvir ainda o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa, cumprimento a ministra Carmen, ministros, cumprimento a doutora Lindora, vice-procuradora-geral. Presidente, nós terminamos ontem a sessão discutindo a questão do artigo 3º F, caput, parágrafo, se seria uma norma... em relação ao caput, não houve divergência, mas na conjugação dos dois dispositivos, se seria uma norma para um mandamento para fora, para a imprensa, ou um mandamento interno
a necessidade, e eu defendi isso ontem, a necessidade de regulamentar esse impedimento de acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa. Se há essa proibição, que todos concordamos que deve prevalecer, a autoridade deveria regulamentar exatamente para saber oficialmente o que a autoridade policial, o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário deveriam, para cumprir o princípio da publicidade, a transparência, divulgar oficialmente. Até conversei depois, durante a sessão, e depois o ministro Fux, o ministro Fachin, que realmente a redação do parágrafo único, ela é uma redação, digamos, uma redação não muito detalhada, porque pode dar a entender que as autoridades deverão disciplinar, que fosse um órgão de fora disciplinar, e concordamos nessa conversa que aqui deveria ser dada uma interpretação conforme, no sentido de que é a autoridade policial no âmbito da polícia, o Ministério Público, no âmbito do Ministério Público e o próprio Poder Judiciário que devem regulamentar como comunicar externamente, não só para a mídia, mas para a população, os dados de uma determinada prisão, a identidade do preso, de maneira a respeitar a dignidade da pessoa submetida à prisão. Essa é a ideia, sem qualquer limitação ao trabalho da imprensa. Obviamente, as informações que a imprensa eventualmente obtiver, a imprensa é livre para divulgar, mas o que não é possível é permitir que haja esse acordo, ajuste das autoridades policiais, ministeriais e mesmo judiciais com a imprensa e divulgação de dados que atentem contra a dignidade da pessoa. Seria nesse sentido a limitação. Mas ouço o ministro Fachin, que foi que sugeriu ontem uma redação interessante. Muito obrigado, ministro Alexandre. Senhora presidente, apenas a grisa de contribuição e à luz do que efetivamente houvermos dialogado com o ministro relator, o ministro Alexandre, o ministro Dias Toffoli, os colegas, a ideia seria, tal como o ministro Dias Toffoli já houvera sugerido, fazer desse parágrafo uma interpretação conforme para que se compreenda a seguinte dicção: a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais do Ministério Público e da magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Portanto, fixa-se uma diretriz ampla e não se adota qualquer dubiedade de uma autoridade central externa a fixar regulamentações. Essa é a singela sugestão do nosso breve diálogo sobre o ponto. Então, na verdade, nós tínhamos aqui, com relação ao artigo 3º, F, parágrafo único, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Cristiano Zanin, ministro André Mendonça, declarando a inconstitucionalidade. O ministro Alexandre estava declarando a constitucionalidade. E agora há um consenso no sentido de uma interpretação conforme nos termos expostos pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Pergunto se os que já votaram estão, ministro Zanin, ministro André Mendonça, se seria necessário ouvir, talvez, de novo seria interessante, o ministro Fachin, uma nova leitura. Pois não. Pois não, presidente. Pois não, ministro Alexandre. A divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais do Ministério Público e da magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Essa sugestão retira partes do que está no parágrafo e exclui 3 vocábulos que me parecem problemáticos aqui. Uma ideia de uma autoridade regulamentadora, a ideia de um próprio regulamento que pudesse eventualmente ser externo e o prazo. Portanto, isso fica, digamos assim, um comando interpretativo de natureza principiológica. Todos de acordo. Pois é.
Saiu, portanto, toda a parte inicial, por meio de regulamento, as autoridades. Isso. Bom, mas os que já votaram estão de acordo? Porque aí quando o ministro Luiz Roberto votar, podemos voltar, mas é só para os lançamentos aqui. De acordo, eu reajusto para dar a interpretação conforme, só para ficar o registro. Não sei se o ministro Zanin reajusta ou... Também reajusto, presidente. Também reajusta? Estou de acordo com a Todos relação. Presidente, eu também reajusto, até porque não muda o resultado, porque dar interpretação conforme é uma modalidade de declarar inconstitucional. Não muda o resultado. Parcialmente. Perfeito. Então, superamos e chegamos ao artigo 28. Seria isso, ministro Alexandre? E aí Vossa Excelência vai fazer uma explanação Exato, presidente. mais alongada, né? Então, presidente, eu inicialmente queria me desculpar, porque talvez eu não tenha me expressado bem ontem em relação ao artigo 28, quando eu disse que, em virtude da discussão ter ficado mais no juízo de garantias, não se debateu o artigo 28. Na verdade, eu me referi às sustentações orais. As sustentações orais acabaram, até por opção e pela brevidade, acabaram centrando na questão do juízo de garantia, das garantias, e não discutiram da mesma forma o artigo 28, que foi, esse sim, no voto do eminente relator e nos demais, foi amplamente discutido, é o item C do voto do eminente ministro Fux, que detalha bem a questão do artigo 28. E eu queria, presidente, também não quero tomar muito tempo, mas aqui eu gostaria de fazer algumas reflexões que me parecem importantes, porque a questão, a alteração do artigo 28, e lembrando que o artigo 28 é uma forma de controle da promoção de arquivamento pelo Ministério Público. E que, a partir da Constituição de 1988, que concedeu a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público, essa questão de controle das promoções de arquivamento, essa questão ainda está em aberto, porque é algo que vem lá de trás, do Código de Processo Penal. Nós mudamos o sistema acusatório veio da Constituição de 88, mas se manteve essa previsão do artigo 28. Qual é a previsão? O membro do Ministério Público, entendendo que não é caso de oferecimento de denúncia, agora, mais recentemente, não é caso de acordo de não persecução penal e nem de novas diligências, ele requer o arquivamento. A terminologia tradicional é o requerimento do arquivamento. Olha, a partir do sistema acusatório, não há nenhuma dúvida que o juiz não pode indeferir o pedido de arquivamento e iniciar a ação penal. Aí entra o artigo 28. Se o juiz não concorda com aquela promoção de arquivamento, o juiz deve remeter a um órgão superior. No caso dos Ministérios Públicos Estaduais, Procurador-Geral de Justiça. No caso do Ministério Público Federal, a Câmara Criminal. O Procurador-Geral de Justiça ou a Câmara Criminal, ela que vai decidir, ou eles irão decidir, em última análise, se mantém o arquivamento, se pedem novas diligências, se oferecem a denúncia ou designam um novo membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. E por que isso? Porque a titularidade, aqui me parece o mais importante, principalmente a partir da Constituição de 88, a titularidade da ação penal pública é do Ministério Público, não é de um membro do Ministério Público. Veja, não é daquele promotor que está atuando, daquele procurador da República que está atuando, é da instituição Ministério Público. Consequentemente, o controle deve ser feito pelo Ministério Público. Além do Poder Judiciário, do Legislativo e do Poder Executivo, só o Ministério Público tem o que a doutrina denomina esse ato de soberania estatal. Se o Ministério Público, enquanto instituição, não uma única pessoa, mas se o Ministério Público, enquanto instituição, decidir que alguém não será processado, essa pessoa não será processada por ação penal pública. A promoção de arquivamento do promotor, do procurador da República e o órgão superior, mantendo, não há possibilidade desse início de ação penal. É um ato de soberania porque
se esgota no âmbito da instituição. A Constituição, isso foi longamente discutido na Constituinte, a Constituição, no artigo 5º, inciso 59, estabeleceu a possibilidade da ação penal privada subsidiária à pública, quando houver inércia do Ministério Público. A própria colocação disso no artigo 5º, inciso 59, coloca como um direito fundamental da sociedade também poder promover a persecução penal, mas na inércia do Ministério Público. E a jurisprudência pacificada desse Supremo Tribunal Federal, antes de 88 e pós-88, é no sentido de que inércia é a omissão total do Ministério Público. Então, prazo para o Ministério Público de 15 dias para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público não faz nada, ignora, não requer o arquivamento, não pede diligências, não oferece a denúncia, cabe a ação penal privada subsidiária da pública, que é uma excepcionalidade. Acontece um caso em 1 milhão de casos, e entre nós, quem foi promotor sabe, é uma vergonha para o membro do Ministério Público que deixa passar o prazo sem uma manifestação. E, mesmo assim, a legislação dá, entre aspas, uma segunda chance. O Ministério Público, mesmo nesse caso, pode assumir novamente a titularidade. Qual sempre foi, a partir de 88, uma bandeira institucional? Eu digo isso porque participei como membro do Ministério Público, da Associação Paulista do Ministério Público, da CONAMP, é que, a partir do sistema acusatório consagrado, o juiz, o judiciário, deixasse de participar disso. Olha, promotor requer o arquivamento, eu sou o juiz da causa. A hora que eu não concordo e peço uma revisão para que seja processado, dizia o Ministério Público, isso acaba influenciando a imparcialidade do juiz, porque se o procurador-geral, no caso estadual, manda denunciar, o juiz é que pediu para isso. Isso feriria o princípio, o sistema acusatório. O que o Ministério Público, CONAMP, Colégio de Procuradores-Gerais, sempre defendeu, deve ser igual no inquérito civil. Se o membro do Ministério Público, ele promove, não mais requer, promove o arquivamento, ele promoveu e ele manda ao órgão superior para revisão de todos os casos do arquivamento. E havia 2 fortes motivos para isso. O primeiro, exatamente, que se resolveria no âmbito do Ministério Público, não colocando em risco a imparcialidade do juiz. E o segundo, porque o Ministério Público poderia finalmente, e me parece que isso é importante, o Ministério Público poderia finalmente estabelecer teses institucionais do que deve ser arquivado e o que deve ser denunciado. Porque o que ocorre hoje com a redação do artigo 28? Eu sou promotor de uma comarca, eu fui promotor mais de 2 anos, criminal só em São Bernardo. O meu colega do lado, promotor em São Bernardo, casos semelhantes, eu podia requerer o arquivamento, ele denunciar. E a minha propositura de arquivamento, se o juiz não mandasse pelo 28, acabaria, não caberia ação penal privada subsidiária. Casos semelhantes, muitas vezes, por entendimento pessoal do promotor, ora são arquivados, ora são denunciados. A partir do momento, e era essa a defesa institucional do Ministério Público, a partir do momento que todos os arquivamentos são submetidos, os órgãos superiores começam a fixar diretrizes, começam a fixar entendimentos institucionais para todos os casos, como já ocorre no inquérito civil. Todo inquérito civil que o promotor arquiva, ele deve, em 5 dias, e o procurador da República arquiva, em 5 dias remeter ao Conselho Superior. Vem a lei e adota exatamente, com alguma variação, mas a rácio da lei é exatamente o que o Ministério Público sempre pediu. E dizem que o pior dos sonhos é você obter os seus sonhos, né?
A caminhada é melhor. O que faz a CONAMP? Entra com ação direta de inconstitucionalidade contra o que ela defende desde 1988. E por quê? Porque faltou o cálculo realístico, na prática, o que iria ocorrer. E eu peço aqui atenção, mais atenção dos eminentes colegas, o movimento do setor do artigo 28 do Ministério Público de São Paulo é, em média, normalmente, de 2.500 feitos. Então, dos milhares de arquivamentos, 2.500, os vários juízes de São Paulo mandam pelo artigo 28. 2.500. Vejam, por mês, vamos ficar no ano que fica mais fácil, por ano são arquivados em São Paulo em torno de 120 mil inquéritos. Somente 2.500 o juiz manda pelo artigo 28. O que ocorreria com a aplicação da lei, que teoricamente me parece correto, foi sempre defendido pelo Ministério Público, ao invés de 2.500 irem, os 120 mil iriam. Ou seja, hoje, só 2,3% dos inquéritos são submetidos à revisão. Nós aumentaríamos em 45 vezes esse número. Eu volto a insistir, do ponto de vista teórico, doutrinário, institucional, me parece absolutamente correto. Do ponto de vista prático, seria necessário aqui uma alteração. Por exemplo, o Procurador-Geral de São Paulo, ele precisaria aumentar, existe um assessor do 28, que chama, em todos os ministérios públicos, o assessor é do 28, um ou dois, ou são dois só, porque são 2.500 feitos por ano. Com 120 mil feitos por ano, teriam que ser inúmeros promotores. Ou alterar todo esse sistema. Eu insisto, de um lado a questão prática, repito, só 2,26% dos arquivamentos são, hoje, enviados ao artigo 28. Seria 100%. Agora, do ponto de vista de igualdade, seria possível fixar teses institucionais. Vem a lei e prevê o quê? Vem a lei e diz, ordenado o arquivamento do inquérito, então já muda realmente, não é mais um requerimento. Vem da ideia do inquérito civil. É o Ministério Público, titular da ação penal, que decide se vai ser arquivado ou não. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, inclusive os PICs, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Aqui está a adoção do que o Ministério Público sempre defendeu e mais, presidente. Havia uma grande discussão da ausência de controle do arquivamento pelos procuradores gerais de justiça, nas questões de foro, de prerrogativa de foro. Não havia previsão. Então, o Procurador-Geral de Justiça que determinasse o arquivamento, o Tribunal de Justiça era obrigado imediatamente a arquivar. A Lei 8.625, que é a Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, ela estabeleceu que o Colégio de Procuradores tem como competência rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, o que não existia para o Procurador-Geral de Justiça, a lei orgânica do Ministério Público, em 93, a Lei 8.625, estabeleceu a possibilidade do requerimento do legítimo interessado. Veja, não estabeleceu que o Tribunal de Justiça pedisse. Já retirou o Judiciário
para não comprometer a imparcialidade. Não determinou que fosse automático todos os arquivamentos, mas determinou a possibilidade do legítimo interessado. E eu trago no meu voto várias leis complementares estaduais que acabaram regulamentando isso. Quase todas regulamentaram. Goiás, Mato Grosso do Sul. Geralmente a possibilidade, mediante requerimento do legítimo interessado, da maioria absoluta dos procuradores de justiça, determinarem que fosse denunciado uma forma de controle. Então, qual a situação atual, presidente, nessa evolução? Em relação à primeira instância, entendeu a legislação, que está suspensa, e até porque, à época eu conversei com o ministro Luiz Fux sobre essa questão, os procuradores gerais vieram, não arguindo propriamente tanto a inconstitucionalidade, mas dizendo que não teriam condições imediatas, porque, como eu disse, de 2,26% dos inquéritos, eles passariam para 100% terem que analisar. Mas a situação ficou, na primeira instância, a lei optou pelo, diríamos, sistema acusatório puro ou puríssimo. O membro do Ministério Público arquiva, comunica interessado, comunica a autoridade policial, comunica ao próprio juiz, mas remete todos os casos à instância superior. No caso do Procurador-Geral de Justiça, dos Procuradores-Gerais de Justiça, a legislação federal, a Lei 8.625 de 93, complementada pelas leis complementares, adotou o que nós podemos chamar o sistema acusatório misto. Porque, ou o sistema acusatório relativizado, o membro do Ministério Público, o Procurador-Geral, arquiva, não há um controle automático, mas o interessado, ele é oficiado, e o interessado pode pleitear ao Colégio de Procuradores essa revisão. Então, há uma fórmula de revisão. Qual o problema que surgiu? E é o mesmo que poderia surgir na interpretação dessa lei. Quem é o interessado para pedir a revisão? Se é um caso de homicídio, não há problema. Na segunda instância, o Procurador-Geral arquiva um caso de homicídio, a família da vítima pode pedir a revisão. Se é um caso de roubo e furto, não há problema. A vítima pede a revisão. Se é um caso de peculato, os crimes contra a administração pública, eles começaram a ter problema nessa revisão. Porque quem pode solicitar? É o Poder Executivo que pode. E esse controle ficou meio inútil, porque não tinha um órgão específico para isso. Vem a lei, e a lei adota, ao mesmo tempo, o sistema, no sentido da revisão, o sistema acusatório puro e relativizado, porque no caput diz que ordenado, repito, o arquivamento do inquérito policial, de quaisquer elementos informativos, o órgão do Ministério Público, ele arquiva, comunica a vítima ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão. Então, aqui, todos os casos deverão ser enviados. Mas o parágrafo 1º fala, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Ficou algo, eu diria, algo esquisito. Ao mesmo tempo que diz que o membro do Ministério Público arquivando tem sempre que mandar, isso é o caput, no parágrafo diz que a vítima ou representante legal não concordando poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria da revisão à instância superior. Se todos os casos devem ser submetidos,
aqui é um bis in idem ao determinar que a vítima também deve se submeter. O que fez, qual foi o voto do eminente ministro relator? Uma interpretação, e se eu estiver errado, porque nós recebemos tantas tabelas agora, se eu estiver errado, me corrija, ministro Luiz Fux. O eminente relator disse, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos, submeterá sua manifestação ao juiz competente. Manteve o sistema anterior. E comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial, quando existir, para fins de homologação na forma da lei. E no parágrafo 1º, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento, ou se a autoridade judicial competente verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias de recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente. Sua Excelência, o eminente relator, manteve a participação do judiciário nessa questão do arquivamento. Eu aqui, presidente, eu peço vênia, eminente relator, e é por isso que eu acabei sendo um pouco mais longo, e gostaria da reflexão de todos, porque se nós estamos adotando, como a Constituição adotou, o sistema acusatório para que o juiz, ele não participe da acusação, no momento em que o juiz recusa o arquivamento e pede para o procurador-geral ou para a Câmara Criminal rever, obviamente, ele já está dando o seu juízo de valor sobre o início da ação penal. Então, eu entendo que não deva participar. Por outro lado, também me parece desnecessário, antiprodutivo e irrazoável que todos os arquivamentos automaticamente tenham que ser submetidos. Entendo que há possibilidade de uma compatibilidade do caput com o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º, no parágrafo 1º fica claro que, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do Ministério Público. Olha, correto. O Ministério Público arquivou um estelionato. Não precisa mandar todos os casos de estelionato, os milhares de casos que arquivou, automaticamente para a instância revisora. Oficia a vítima. Se a vítima entende que não é caso de revisão, ela não pede. Então, e não há participação aqui do juiz. Não, ao meu ponto de vista, não deve haver. E como nós interpretaríamos o caput? Nos casos em que não há a personificação da vítima, principalmente nos crimes contra a administração pública, nos crimes contra a democracia, na nova lei de defesa da democracia, não há uma vítima. Nos crimes onde não há a possibilidade da aplicação do parágrafo 1º, onde não há uma vítima, nesses casos, a revisão deveria ser sempre obrigatória. Então, nos crimes contra a administração pública, nos crimes de defesa da democracia, nos crimes onde não existe uma vítima especificada, uma vítima determinada, onde a vítima é toda a sociedade, quem vai poder pedir a revisão? Não há essa previsão. Então, nós poderemos utilizar uma interpretação conforme como já existe na ação popular. Na ação popular, quando o juiz julga improcedente, o que ele deve fazer na ação popular, obrigatoriamente? Que hoje já não se chama mais, se fala o duplo grau de jurisdição obrigatória, o recurso de ofício. Como a defesa é do patrimônio público, se o juiz julga improcedente a ação popular, ele deve mandar para o tribunal. Então, aqui nós conseguiríamos, a meu ver, estabelecer realmente a regra do sistema acusatório, retirar o juiz da questão do arquivamento ou não, do inquérito policial, PIC, peças de informação, o que não retira, em virtude dos outras
julgados, outras interpretações que demos, da supervisão geral, mas somente desse controle específico. Quem vai realizar esse controle específico? Quando houver uma vítima, se aplica o parágrafo 1º. O Ministério Público oficia a vítima e a vítima determinada, quando houver uma vítima determinada, ela, no prazo de 30 dias, pode pedir a revisão pelo órgão ministerial, aqui, ou o Procurador-Geral ou a Câmara Recursal. Quando não houver uma vítima determinada, nos crimes em que é o Estado, a sociedade, a vítima, uma vítima indeterminada, aplicaríamos o artigo 28 caput. Ou seja, nesses casos, ordenado o arquivamento, o membro do Ministério Público imediatamente deve pedir a revisão geral. Nós balancearíamos isso. E o grande volume de arquivamentos, o grande volume é de crimes em que há vítima. Lesões corporais, furto, arquivamento, acidentes automobilísticos, lesões culposas. Então, nós não ampliaríamos tanto esse percentual de revisão, mas não deixaríamos hoje, o que me parece que há necessidade dessa melhoria na fórmula de controle, não deixaríamos os crimes onde a vítima é toda a sociedade sem a possibilidade de revisão. Então, presidente, em resumo, eu aqui declaro a constitucionalidade do parágrafo 1º, como está, e, no caso do caput, na verdade, também a constitucionalidade, mas uma interpretação no sentido de que o encaminhamento automático, o encaminhamento dos autos para a instância de revisão ministerial, esse encaminhamento automático somente nos casos onde não se aplica o parágrafo 1º, ou seja, somente naqueles casos em que a vítima é indeterminada, em que a vítima é toda a sociedade, ou seja, onde não há uma vítima a ser oficiada para exercer essa fórmula de controle. Não sei se me fiz claro, presidente, eminente relator. Vossa Excelência, Ficou claro. Ficou absolutamente claro para mim a clara posição de Vossa Excelência. Eu só observo que não é exatamente aquela primeira que havia sido remetida. Seria isso? Porque ali constava assim. Sim, exatamente, presidente. Houve uma adequação. Porque eu analisei esses números, os percentuais e os votos que me antecederam, e realmente me parece que não há necessidade da revisão automática de todos os casos, quando a própria vítima não quer. Se há uma vítima individualizada e ela é oficiada e ela não pede, não há necessidade de sobrecarregar a Justiça Criminal, o Ministério Público com isso. Agora, me parece que há necessidade, assim como o legislador, desde a década de 60, entende na ação popular, que onde a vítima não é identificável, onde a vítima é indeterminada, onde é toda a sociedade, aí me parece que essa remessa automática que o caput do artigo 28 prevê, me parece extremamente importante. E isso aumentaria, isso nem chegaria a dobrar os casos, porque numericamente é bem menor o percentual do que os casos gerais de inquérito. Ministro Alexandre, perdão. Por favor. Então, o ponto de vista de Vossa Excelência é que não há um encaminhamento automático, salvo se houver requerimento da vítima. Não. O meu ponto... Eu ia perguntar exatamente, a interpretação conforme Vossa Excelência tem um texto, eu poderia... Não, seria... eu explico e depois Sim. Construímos o texto. O parágrafo 1º, ele prevê e pressupõe a existência de uma vítima ou representante legal. Nesse caso, eu aplico o parágrafo 1º, ou interpretação conforme, que não há necessidade da revisão automática, porque a vítima será oficiada pelo Ministério Público e ela tem 30 dias para pedir a revisão. Portanto, se a vítima não pedir, não vai. Não vai e está arquivado. Agora, nos casos onde a vítima é indeterminada, a vítima é a sociedade, é o poder público, nesses casos se aplicaria o caput do artigo 28, que determina a revisão automática. Então, na verdade, ministro Alexandre,
ministro Fux, acompanhado por todos os ministros que já votaram, dava uma interpretação conforme tanto ao caput quanto ao parágrafo 1º. Vossa Excelência dá a interpretação conforme também aos dois, só que com outra abrangência. É, porque eu afasto o juiz. É isso. Eu afasto o juiz, Não, dou a eu interpretação compreendi. conforme ao caput, ou seja, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza em crimes onde a vítima é indeterminada ou toda a sociedade, o órgão do Ministério Público comunicará ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Então, aqui é a interpretação conforme do que? A vítima é indeterminada, é toda a sociedade, é o poder público. Nesses, obrigatoriamente, deve ocorrer a revisão. O parágrafo 1º, eu deixo como está. Na verdade, nem a necessidade de interpretação Não conforme. dá. Você está sugerindo uma hipótese de remessa necessária. É isso, exatamente. Vamos dizer, o recurso de ofício do arquivamento somente nos casos onde não há uma vítima para recorrer, Onde porque a a sociedade não recorre. A posição é bastante simples. É. A regra geral Tira é o o não juiz. encaminhamento automático, Isso. salvo se não houver uma vítima identificável ou se for o poder público, o patrimônio público. E, parágrafo único, se a vítima pedir, aí vai. Se não pedir, em 30 dias, precluiu. Me permite, ministro Parece Alexandre? claro, parece razoável. Para mim, Por tá favor. muito bem. E aí, Vossa Excelência suprime a interpretação conforme do eminente relator quando ele colocava ou se a autoridade judicial competente verificar patente e legalidade. Ou seja, o juiz não participaria. Não dessa participaria. não teria essa possibilidade. O juiz não participaria. Porque o que ocorre é, se a vítima não pediu, ou se a vítima pediu e o Colégio de Procuradores arquivou, ou no caso de revisão obrigatória, o órgão competente é o Colégio de Procuradores, o juiz, ele não pode ter, houve teratologia, ele vai mandar quem denunciar? O órgão revisional é o Colégio de Procuradores. A hora que a gente mantém o juiz, para o juiz falar, não, tem que denunciar, quem que vai denunciar? Então, aqui eu tiraria o Poder Judiciário. Mas Vossa Excelência mesmo trouxe números de 2.500 casos por mês em São Paulo, né? Eu tenho preocupação de retirar do juiz essa possibilidade Mas de porque- provocar a instância recursal. O juiz nunca poderia Mas dizer- porque hoje não há a possibilidade da vítima. Hoje a vítima não pode. Esses números vão aumentar bastante, mas hoje a vítima não pode. Se a vítima não pede, mas também, se quisermos, eu estou aberto a essa ideia, se quisermos deixar o juiz subsidiariamente, como o eminente relator colocou, o que eu acho muito importante, realmente, e aqui é o que eu acho o cerne do meu voto nesse ponto, é que onde não houver vítima identificada, no caso de patrimônio público, no caso de crimes contra a sociedade, a revisão deve ser obrigatória. Podemos deixar também a questão do juiz, no caso de teratologia, que foi o parágrafo 1º. Eu acho. Eu É concordo. porque, como Vossa Excelência lembrou, nas condenações nas condenações da Fazenda Pública há um juízo... Até um limite. Um recurso de Então, ofício. Um né? limite que não tem. Exatamente. E aqui, na questão patrimonial há, né, que em tese seria, né, questão patrimonial menos do que um crime, o crime também... Veja, então, Deixaríamos vamos ver a se interpretação conforme para o parágrafo 1º. se concordaríamos, se Vossa Excelência me permitir, o artigo 28, caput, ficaria a interpretação conforme no seguinte sentido. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, quando a vítima for indeterminada ou poder público ou toda a sociedade, o órgão do Ministério Público comunicará ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Parágrafo 1º, a redação do eminente
ministro Luiz Fux. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial ou se a autoridade judicial competente verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Agora, ministro Alexandre, Vossa Excelência trouxe um dado importante, mas nessa defesa da sociedade, acho importante ter também a presença do juiz. Tem. E aí é necessário manter... eu não teria dificuldade com a... Mas nessa defesa da sociedade é sempre obrigatório. Vai ser automático. É automático. Essa sempre terá. Mas se Mas fica no âmbito do MP, né? Sim, mas hoje também fica no âmbito do MP. Hoje, se o promotor arquiva e o juiz manda procurador-geral e o procurador-geral insiste no arquivamento, acabou. Porque aí não tem ninguém para denunciar. Então, eu tenho aqui uma questão que eu não concordo em relação a manter o caput do artigo 28 sem interpretação conforme, porque o arquivamento tem que ser comunicado ao juiz. E essa é a interpretação conforme que eu sigo do ministro Luiz Fux. Não, mas veja... Se tem que comunicar o início ao juiz e a supervisão do juiz, o encerramento também tem que ser comunicado ao juiz. Sim, então ficaria ordenado o arquivamento do inquérito policial, ou caput, ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza. O órgão do Ministério Nos crimes, nos crimes sem vítima identificada, eu tinha dado outra redação, nos crimes sem vítima identificada, ou a vítima, o poder público ou a sociedade, o órgão do Ministério Público comunicará o investigado, a autoridade policial, a autoridade judicial, incluímos então a autoridade judicial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então aqui é obrigatório o envio. Permitam-me, ministro Alexandre, fazer algumas considerações, trazendo alguns elementos de divergência, entendendo a preocupação de Vossa Excelência. Questão da vítima. Quem é vítima? Vamos esquecer os crimes contra a administração. Um furto, um abuso de autoridade, um sequestro. Essa vítima, ela já está numa situação de vulnerabilidade. Uma vez havendo arquivamento, primeiro, muitos são pobres, não tem quem os represente, sequer em juízo, quanto mais para fazer uma arguição perante um órgão de representação do Ministério Público. Então, eu vejo com preocupação, em primeiro lugar, mesmo que haja uma vítima, pessoa física, com CPF, com endereço. Por isso que mantivemos a possibilidade do juiz também, como é hoje. Pois é, mas aí eu entro um segundo argumento. Crimes praticados, corrupção. Quem é vítima? Se a corrupção é no âmbito federal, a vítima é a União. A sociedade toda também é vítima, sem dúvida nenhuma. Mas foi dilapidado o patrimônio público. Sim, mas aí seria automático. Não, sempre. aí a advocacia pública é quem representa. Há uma vítima determinada, nós temos casos dentro da Advocacia Geral da União, onde a AGU é assistente de acusação. Temos casos onde se avalia a propositura ou não de ação penal privada subsidiária da pública. Então, mas nós podemos até avançar nesse sentido, mas há uma vítima, essa vítima tem representação legal, com sede constitucional. Mas no campo do direito penal, a incolumidade aqui, no caso desses crimes contra o patrimônio, a vítima pode até ser a União, mas a vítima é toda a sociedade. Toda a sociedade toda a sociedade. Vítima, mas a União representa a vítima específica. Mas por isso que é importante que a revisão seja sempre automática. A União pode até participar, mas a revisão tem que ser sempre automática. Porque se a União também nada fizer... Nós estamos partindo ou o Estado, né? Qual é o pressuposto? O Ministério Público tem o dever de acionar vendo elementos. Ele faz uma manifestação. Nós estamos mantendo a verificação judicial. A advocacia de Estado, ela sendo intimada, eu estou tendo duas instâncias, no mínimo, de controle. O juízo
e a advocacia pública. Então, com a devida vênia, entendo as preocupações, mas acho que nós avançaríamos em questões, na minha modesta opinião, sem a devida reflexão em termos de impacto como um todo nessa seara. Entendo eu que o juízo é imprescindível, entendo eu que a advocacia de Estado, em crimes contra a administração, tem que ser instada e tem que justificar uma eventual não intervenção pela reconsideração nas instâncias competentes do Ministério Público. Por isso que entendo, com a devida vênia, as opiniões em contrário, que a proposta do ministro Fux, ela resguarda essas questões, deixando consignado, até a título de não se pensar que ninguém pode, além do Ministério Público, fazer uma revisão do seu próprio ato na esfera criminal, ter a advocacia de Estado intimada nos crimes contra a administração pública e ter que justificar uma intervenção e reclamação perante o órgão competente do Ministério Público, ou não, mas justificado. Então, me filio entendendo, repito, as preocupações de Vossa Excelência, a tese que foi trazida, num primeiro momento, de imediato, pelo ministro Luiz Fux. Então, Vossa Excelência declara inconstitucional a revisão obrigatória sempre? Não, acompanho a interpretação conforme que foi trazida pelo ministro Luiz Fux. Não, mas o ministro Fux acaba com a revisão obrigatória. Sim. Não, nós fizemos aqui... Coloca podendo encaminhar. Seria uma discricionariedade. Não, mas é o juiz, né? Isso. O juiz verifica que é teratológica a decisão, ele manda. Se o juiz verificar que ela está de acordo, não tem nada de teratologia, ele mantém o arquivamento. Mas o controle judicial, por exemplo, vamos partir desse exemplo, um arquivamento teratológico em relação a um crime cometido contra a administração pública. Há um pedido de arquivamento, submete-se ao controle judicial, dificilmente o juiz não vai pedir a revisão. Não, então, mas nesse caso eu acho que tem que ser automático. Pois é, mas aí a gente está criando... Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui os crimes novos, né, contra a soberania nacional, da lei de democracia. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para construir país independente. O procurador da República arquiva. A AGU, só ela pode pedir a revisão? Não. Vai automaticamente, ou se quiser, como nós deixamos o juiz. Mas se for automaticamente... Não, na verdade, Vossa Excelência não discorda do automático quando não houver. Mas, às vezes, só inclui o juiz. É que nós incluímos também. Então, não há porque divergência. Às vezes, automaticamente é que é teratológico. O juiz também tem que ter a possibilidade. Então, até porque, se o Ministério Público não remeter automaticamente, o juiz está fazendo a supervisão judicial. Ministro Alexandre, me permite? Por favor. Na interpretação conforme do eminente relator, fica uma faculdade essa remessa. Então, eu acho que tem que ser a obrigatoriedade da remessa nesses casos. Eu acho que é uma faculdade também. Eu ficaria com a redação do ministro Luiz Fux. Mas o juiz avalia. O juiz avalia. Mas, na verdade, o relator está condicionando mas é exceção. E tem a remessa manifestação. Sim. E Vossa Excelência está mantendo ordenado, Exatamente. ou seja, promovido Exatamente. o arquivamento. Separa. Eu entendo que, nos casos onde não há vítima específica, a revisão deve ser obrigatória. O juiz continua, aí não há problema para mim, o juiz continua podendo exercer essa supervisão, mas deve ser obrigatória. Eu tiraria ou alteraria, Ministro Vossa Excelência colocando, podendo encaminhar os autos. Não, deverá encaminhar os autos. Eu entendo sim. que isso cabe, esse podendo, se me permite, em relação ao Ministério Público. O juiz sempre vai poder. Não, o juiz pode, ele não é obrigado a mandar, mas nesses casos o Ministério Público obrigatoriamente deve enviar. Mas tem uma diferença básica. O ministro Alexandre, Vossa Excelência, entende que quem ordena, quem promove o arquivamento é o Ministério Público. Na manifestação, nessa interpretação conforme, o Ministério Público se manifesta no sentido do arquivamento.
Há uma diferença Há uma básica. diferença básica, por isso Não, eu continuo com a redação. com todo respeito, na prática não há diferença alguma. Porque hoje, quem que requer o arquivamento? O Ministério Público requer o arquivamento. O juiz pode negar o arquivamento? Não pode. O que o juiz pode fazer? Senão não seria o sistema acusatório. Mas é como é hoje, e nós estamos examinando aqui, Sim, cotejando com então, a manifestação do ministro Vai mudar, Fux. vai mudar. Né? Vai mudar, a ideia é mudar. Pode tirar o ordenado também, não, mas assim, quem efetivamente arquiva é o Ministério Público. Se o juiz não concordar, ele pede para não ser homologado pelo órgão superior. Acho que isso todos concordaram. Agora, a terminologia, para mim, também não há problema. O que eu acho importante, realmente, é fixar que a vítima pode, no caso onde houver vítima específica, não há necessidade de remessa automática, porque isso realmente vai sobrecarregar demais e de forma inútil. Então, onde houver vítima, ela pode. Quando a vítima for indeterminada, mesmo que a AGU também possa, a Procuradoria do Estado, mas for indeterminada, a remessa é automática e o juiz sempre pode. Acho que com esses 3 pontos, depois a redação, o eminente relator pode fixar, mas acho que esses 3 pontos me parece que todos concordaram, até agora todos que debateram. Acho que o ministro Toffoli concorda nesses pontos. Não, eu vou manter a proposta original, tanto no caput quanto no parágrafo único, de interpretação conforme do ministro Luiz Fux. Mas a proposta do ministro, o que o ministro Alexandre acabou de dizer, a vítima pode. O ministro Fux acha que sim. Havendo vítima indeterminada, a remessa é automática. A vítima indeterminada está assim. A vítima é determinada. Não. Quando é a sociedade, crime contra a administração, a vítima não é a AGU só, não é a Procuradoria. Não é AGU. A União. Quando é crime contra a democracia, a vítima não é só a União. E nesses casos importantes, é necessário... Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as leis complementares estaduais que estabeleceram só o interessado e a vítima, em nenhum crime contra a administração pública houve pedido de revisão para o Colégio de Procuradores. Porque, simplesmente, quando ninguém é determinado, ninguém recorre. Então, por isso a minha ideia. Então, vamos aos consensos. A vítima pode. E o juiz sempre pode. Sim. Isso. Isso estamos todos de acordo. Isso. Agora, a questão é saber, no caso de vítima indeterminada ou o patrimônio público, como funciona. Eu gostaria de manter pelo seguinte. Nós sabemos que essa criação, mudando os ventos, pode dar margem a questões de natureza não jurídicas, mas de natureza mais persecutória política, né? Você vai ter vários particulares pedindo para apurar ou não apurar. Eu acho que tem que ser, digamos assim, foi contra o patrimônio do Estado, tem que ser o representante do Estado. Não, mas aqui não é qualquer um que pode, é automático. Então, não tem questão ideológica política. Assim como na ação popular, se o juiz julga improcedente, ele tem que mandar o recurso de ofício. Aqui, se o promotor arquiva, nesses casos, ele tem que mandar para o órgão de revisão. Agora, a meu ver, não há questão ideológica nenhuma, ministro Fux, porque todos os casos irão. A questão ideológica é exatamente se deixar só para uma procuradoria, para uma defensoria, porque aí pode ter mudado o governo, pode ser o mesmo governo. Então, vamos deixar, a minha ideia é deixar as duas coisas. Ministro Alexandre, Vossa Excelência já estava quase me convencendo, mas eu penso que os colegas, quem sabe nós deixamos para um ajuste final 28 e parágrafo 1º, para Vossa Excelência conseguir terminar de votar. Tudo bem, não há porque problema. O ministro mas eu divirjo do eminente relator. E o ministro Fux... Não, a posição de Vossa Excelência está extremamente clara. Eu não sei se, nesse momento, o ministro Toffoli já disse que está acompanhando o ministro Fux. Eu acho que nós vamos ter que tentar um consenso. Quem sabe quando votar o ministro Fachin, o ministro... Ótimo. Presidente, só uma última reflexão. Pois não. A única divergência é no caso de vítima indeterminada ou a vítima ser o poder público. Então, para prevalecer a posição do ministro Alexandre, seria preciso que o promotor pede,
O juiz já muda, né? Entre aceita- pedir e ordenar é outra coisa. Já tem dois controles, não é? E nós podemos interpretar que a advocacia pública seja o representante da vítima, no caso de a lesão ser ao poder público. De modo que eu acho que está abrigado aqui na proposta do ministro Fux a preocupação do ministro Alexandre. É de consenso. Para mim, a diferença que continua básica é o poder ou não do juiz interferir. Porque uma coisa é um promotor ordenar e promover um arquivamento, e outra coisa é o promotor requerer o arquivamento. Mas já chegamos a um consenso de que o juiz sempre pode encaminhar para a instância superior. Acho que isso houve um consenso. Não é? Não, houve Hoje consenso. vai assim. Então, ainda Hoje não. vai assim. O ministro. Não, mas o ministro Porque está Alexandre não se suspenso o artigo opõe. 28 na redação dada pela lei do juiz das garantias pela liminar do ministro Luiz Fux, que está valendo. Então, esse dispositivo sequer teve aplicação ainda. Pois é. Então, o sistema que funciona é aquele que foi relatado pelo ministro Alexandre. Hoje sim. Hoje continua. O juiz é que arquiva. O juiz determina o arquivamento. Mas podendo mandar, Exato. em caso de discordância, para o... O que é eminente, a ministra presidente diz na questão terminológica, até se há Para mim não é necessidade de... terminológica. Para mim não é só terminológica, não. Ela tem um ponto essencial. Mas se há consenso, eu não vou. A minha dificuldade é porque o ministro Toffoli e o ministro Fux, eu estou entendendo, não sei o ministro Cristiano, que estão mantendo a posição Também anterior. mantenho, presidente, a interpretação conforme do eminente relator. Né? E para não deixar a questão fechada, né, o ministro Alexandre manifesta essa outra posição, essa divergência. Nessa questão dos crimes de nós vítima registramos e independente. depois, no final, nós ainda vamos, quem sabe, chegar a um denominador comum, ouvindo o ministro Fachin, ouvindo o ministro Luiz Roberto. Então, Vossa Excelência vota, ministro Alexandre, no sentido da interpretação conforme do caput e do parágrafo 1º, ou mantém o que havia dito, declara a constitucionalidade do parágrafo 1º e dá uma interpretação conforme ao caput? Não, eu voto, presidente, no sentido da interpretação conforme do caput, como eu disse, depois eu passo a redação, mas em relação a vítimas indeterminadas, crimes contra o Estado, crimes contra o patrimônio público, a necessidade da revisão obrigatória, independentemente do juiz poder se manifestar, da vítima que não é bem uma vítima, mas do órgão do Estado. No artigo 28, caput, no artigo 28, parágrafo 1º, eu acompanho o eminente relator. A interpretação conforme dado pelo eminente relator. Aqui já avançamos. Exato. Agora é rápido o restante, presidente. A divergência é só no caput. Tá. Acho que nós depois vamos acertar essas divergências. Pois não, ministro. Presidente, na questão do acordo de não persecução penal, o artigo 28A, inciso 3º, inciso 4º, artigo 28A, parágrafo 5º, artigo 28A, parágrafo 7º, parágrafo 8º, eu acompanho o eminente ministro relator declarando a constitucionalidade desses dispositivos que regulamentam o acordo de não persecução penal. Em relação ao parágrafo 5º do artigo 157, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Também acompanha o eminente ministro Luiz Fux, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo. Parágrafo 5º, então, Vossa Excelência acompanha ministro Fux, ministro Dias Toffoli e ministro André. Exato. Nós temos uma divergência. Não entendo como defendeu também o eminente ministro Dias Toffoli, o eminente ministro Cristiano Zanin, que o mero
conhecimento de uma prova ilícita gera um impedimento ao magistrado. Até porque é função do magistrado analisar dentro do seu livre conhecimento se a prova é lícita ou não. Imagina, chegou a decisão e declara ilícita a prova e se declara por impedido, vai para o outro magistrado. Daí o outro magistrado também acha que é ilícita a prova, vai para o outro. Até algum que vai falar, não, para poder julgar a prova é lícita, não há muita razoabilidade no dispositivo. O artigo 310, presidente, também acompanho o eminente ministro relator. Aqui é a questão da possibilidade da audiência ser por videoconferência, no caso do auto de prisão em flagrante, acompanho a interpretação conforme proposta pelo eminente ministro Luiz Fux, tanto no caput quanto no parágrafo 4º. O caput e o parágrafo 4º, aqui, o parágrafo 4º prevê a possibilidade de prorrogação, que nós já julgamos, o eminente ministro Dias Toffoli até relembrou ontem, uma ADI, que nós julgamos a necessidade de análise de prorrogação da prisão, não é automática a cessação da prisão. É isso, presidente. Obrigado pela paciência. Não, o voto de Vossa Excelência foi muito esclarecedor e nós podemos já fazer vários ajustes. A rigor ficou só essa pendência do caput, do F, enfim, do 28, perdão, do 28. Ministro Nunes Marques, eu consulto Vossa Excelência se votaria agora ou mais adiante? Fica a critério de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, uma pessoa de quem cumprimento os meus pares, senhora Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Araújo, senhores advogados, servidores, senhora Secretária da Sessão, meu boa tarde a todos. Senhora Presidente, vou tentar também ser breve e farei juntada do voto completo e usaria a mesma estrutura dos colegas da análise item por item. Quanto ao artigo 3A, eu voto conforme a proposta do relator e deixo de fazer considerações porque acolho como minha fundamentação as já expostas. Eu vou apenas fazer considerações naquilo que eu entendo que merece algum destaque, alguma ressalva. O 3B, vou fazer alguma consideração. Artigo 3º-B, peço venha para divergir do eminente relator e acompanho o ministro Dias Toffoli e faço um breve comentário sobre isso. É manifesto que pode o legislador ordinário isolar competências jurisdicionais anteriores ao recebimento da denúncia e atribuí-las a órgão judiciário diverso daquele que apreciará o mérito da acusação. Esse tipo de solução está perfeitamente dentro da margem de discricionariedade do legislador. A Constituição Federal, a institui as competências criminais, geralmente usa ou apenas o verbo julgar e suas derivações, ou para ligar a causa ao órgão competente, ou então utiliza os verbos processar e julgar com a mesma finalidade. Quer dizer, não há regra constitucional expressa de competência jurisdicional para as medidas anteriores à propositura da ação penal. Porém, como existem garantias constitucionais que antecedem o processo penal em si, e muitas delas se consubstanciam na cláusula de reserva jurisdicional, infere-se que tem de existir algum tipo de juiz competente para apreciação dessas medidas pré-processuais. A Constituição, no entanto, não impõe que o juiz competente para apreciar tais medidas seja o mesmo que julgará a causa. Não impõe nem proíbe, de modo que tudo remanesce sob alta discrição do legislador ordinário. É, de fato, livre ao legislador federal, no exercício de sua competência normativa em matéria processual penal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, escolher o melhor modelo de competência dos juízes para apreciar as medidas pré-processuais requeridas, quer pela polícia, quer pelo Ministério Público. A questão maior está em saber se a alternativa escolhida pelo legislador não dependeria, para sua implementação, da mobilização de recursos humanos e materiais em níveis proibitivos. Se hoje o mesmo juiz pode apreciar as medidas preparatórias e depois julgar a causa,
com a instituição do juiz das garantias, será preciso encontrar uma forma de atribuir a competência para as medidas preparatórias a outro órgão judicial, seja criando varas judiciais, seja instituindo algum tipo de competência cruzada entre elas. O problema é particularmente agudo em comarcas com um só juiz, porque qualquer substituição depende de convocação de um juiz de outra comarca, o que, em tese, implica custos não desprezíveis. Com base na experiência que tive em administração da Justiça Federal da Primeira Região, parece-me completamente implausível a hipótese de aumento zero de custos para implantar o juiz de garantias. Excluo essa hipótese como premissa para a solução da presente controvérsia. Temos de partir da ideia de que seguramente haverá aumento de custos, de modo que é necessário pensar em até que ponto o Congresso pode criar despesas para os Estados e para a própria União sem a indicação imediata da respectiva fonte de custeio. Em outras palavras, o problema não é tanto de direito processual, mas de direito constitucional, financeiro e administrativo. Pode o Congresso, por lei de processo, criar ônus administrativo e financeiro de grande monta para ser custeado pelos Estados, pelo Distrito Federal e pela própria União, sem os necessários estudos e ajustes de impacto orçamentário e financeiro? A criação pura e simples de cargos de juiz em número paritário ao das atuais varas criminais para alocar juízes de garantia com dedicação exclusiva não se mostra adequada e proporcional para o efeito de instituição dos juízes das garantias e, portanto, seria inconstitucional essa forma de implementação da lei. Também não se mostra adequado, como bem mencionou o ministro Alexandre de Moraes, um sistema de competências cruzadas, em que os juízes criminais se substituiriam reciprocamente. Por outro lado, as novas tecnologias da informação e da comunicação trouxeram algumas possibilidades interessantes, em termos de desterritorialização da jurisdição e de economia para a instituição de novos juízos. Dada a completa virtualização dos processos judiciais, já não existe aquela necessidade de que o juiz que irá apreciar a medida processual penal seja necessariamente aquele que reside na comarca, ou algum juiz que se desloque para lá mediante o pagamento de diárias e outras despesas. A Constituição exige a residência na comarca apenas para o juiz titular, artigo 93, inciso 7. Então, é factível que o juiz das garantias não resida na comarca do local do fato e, mesmo assim, possa atuar na fase de investigações, sem maiores ônus econômicos para o Tesouro. Ou seja, senhora presidente, eminentes colegas, me parece que existe uma alternativa administrativa para implementar o juiz das garantias sem o agigantamento do aparelho judiciário. E essa alternativa está na instituição de um modelo regionalizado e virtual de juízes de garantias, com alocação de magistrados titulares para exercerem cumulativamente ou em regime de exclusividade a função de juiz de garantias, mas sempre com investidura objetiva e prévia aos fatos, por nomeação, remoção ou promoção, observado o regime jurídico e as garantias da magistratura. Sobre o prazo para a implementação do novo modelo, é provável que seja necessária a edição de leis em alguns estados para fazer os ajustes que se mostrem necessários, inclusive com a criação de cargos de juiz e de servidor. Certamente, também é indispensável um amplo levantamento acerca do estado atual da virtualização dos processos e dos sistemas de comunicação da Polícia, do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia com o Judiciário. Por último, mas não menos importante, será necessário deflagrar e concluir os processos de investidura dos juízes que cuidarão dessa temática. Nesse contexto, já adianto que acho bastante razoável a proposta trazida e até então consolidada pelo ministro Dias Toffoli, mas eu sugiro o prazo de 36 meses, prazo máximo, contados a partir da publicação da ata de julgamento, como razoável para que todas as autoridades competentes dos 3 poderes da República, em âmbito estadual e federal, possam ajustar os meios, prazos e procedimentos para a efetiva instituição do juiz das garantias nos termos propostos pela lei ora impugnada. E volto a dizer, esse prazo seria um prazo máximo, sem absolutamente ter a pretensão de me imiscuir na atividade do Conselho, mas poderia, senhora presidente, termos alguns mecanismos de incentivo à concretização dessas medidas no prazo sugerido pelo ministro Dias Toffoli. Por exemplo, os selos de qualificação dos tribunais, eles poderiam receber, albergar essa incrementação como elemento de avaliação. Aqueles tribunais que conseguirem efetivar num prazo mais exíguo teriam o seu reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, seria um misto de um prazo máximo e mecanismos de incentivo e reconhecimento a uma atuação mais célere pelos tribunais. Compreendo como razoável o prazo de implementação apresentado pelo eminente ministro Dias Toffoli,
E a ele estou disposto a aderir, mas quero apresentar algumas questões. Estamos no segundo semestre de 2023. O orçamento do ano que vem já pode ter sido votado em alguns estados, e, de qualquer modo, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais ainda precisarão realizar planejamentos para chegar aos valores que precisarão para a implantação do novo sistema, de maneira que dificilmente tais despesas figurarão já no orçamento do ano que vem. Com isso, apenas na lei orçamentária a ser votada no ano vindouro de 2024 é que se poderá incluir tais despesas para serem executadas a partir de 2025. Ora, mas sabemos que toda a burocracia para a contratação de pessoal, alocação de locais de trabalho, aquisição de mobiliário e de material de informática também leva certo tempo. Então, me parece que a estipulação de um prazo limite em 36 meses não é tão excessiva. E estou falando aqui de um prazo máximo. Aquelas unidades federativas que conseguirem se desincumbir antes poderão instalar mais cedo os seus juizados das garantias. Não podemos esquecer que a implantação do juizado de garantia será a maior mudança no processo penal brasileiro desde o advento do Código de Processo Penal de 1941. Muitas questões práticas poderão surgir, inclusive algumas sequer antevistas nesse momento, especialmente tendo em conta a heterogeneidade das condições financeiras e administrativas do Poder Judiciário nas várias regiões do território nacional. Por isso, sugiro, né, mas não tenho nenhum óbice a acompanhar o que já vem sendo estabelecido, mas sugiro o prazo de 36 meses. O ministro Toffoli, se me permite, ministro Nunes Marques, já acompanhado, previa 12 meses para implantação, a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. Vossa Excelência, em princípio, sugere 36. 36 meses e sugerindo a adoção de mecanismos de incentivo para que os tribunais possam implementar. Não, 18 meses. 180 dias. Não. 18 meses. A metade do prazo. Foi a divergência do ministro. Bom, o artigo 3º-B, inciso 4, eu voto de acordo com o voto reajustado pelo relator. Da mesma forma, o inciso 6. Quanto ao inciso 7, também de acordo com o voto do relator, a título de sugestão, me preocupou, seria interessante também lembrar que se decidir realizar audiência, o juiz pode fazê-lo de modo remoto. Então, eu tenho essa preocupação porque todo o incremento dessa nova política judiciária, ela passa pelo ambiente virtual, né? Então, quando se coloca aquela excepcionalidade, né, seria a última ratio, né, fazer uma audiência remota, me preocupa porque isso pode criar algum tipo de constrangimento aos magistrados. E a gente sabe que, na prática, essa seria uma solução, desde que resguardados os direitos, né, do preso. Mas é a título de sugestão para a gente refletir sobre isso. Em relação ao inciso 8, ainda no artigo 3º-B, também acompanho o voto do eminente relator da forma que o reajustou. O inciso 9, também de acordo com o voto reajustado com o relator. O inciso 14, da mesma forma, senhora presidente, acompanhando o relator. Quanto ao parágrafo 1º, apenas eu destaco essa mesma preocupação, né, em que ele consigna a vedação do emprego da videoconferência. Faço essa observação para que tenhamos um olhar diferente sobre esse instituto. Com relação ao artigo 3B, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O primeiro ou o 5º? Parágrafo 1º. Primeiro. Vossa Excelência tem alguma divergência? Eu não ouvi bem. Até agora está sendo mantida a vedação do emprego da videoconferência, né? Não, vedação não. É uma interpretação conforme, todos acompanhando
o voto reajustado do ministro. Cabendo Então, excepcionalmente estou de o emprego acordo. Eu fiquei em dúvida quando fiz a anotação. Então, se já há interpretação conforme, eu estou de acordo. Cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência mediante decisão. Então, acompanhe. Bom, Vossa quanto ao Excelência, parágrafo concordo. 2º, também de acordo. Quanto ao artigo 3º-C, caput, eu tenho uma pequena consideração. Diz respeito, são duas considerações, uma quanto ao Tribunal do Júri e a outra que me ocorreu alguma dúvida, e eu teria que aguardar talvez o ministro Alexandre, em relação aos crimes eleitorais. Quanto ao Tribunal do Júri, que foi aventado também como um dos órgãos jurisdicionais que não deve ser precedido pelo juiz de garantias, com a devida vênia, eu entendo que não há razão para essa exclusão. No ponto, acompanho o eminente ministro Cristiano Zanin, no sentido de que, embora seja certo que a matéria de fato no júri fica a cargo do conselho de sentença, na forma do artigo 482, e não de um juiz togado, a verdade é que o juiz da pronúncia estará sujeito às mesmas influências psicológicas decorrentes do viés de confirmação que o legislador quis evitar, caso participe de toda a fase investigatória. Acresce que aos crimes dolosos contra a vida são cominadas as penas mais altas do ordenamento jurídico. Seria paradoxal, penso eu, que nos processos por crimes com penas menores houvesse mais garantias para o réu do que em processos por crimes com penas maiores. Outro ponto importante também a se observar é que os crimes contra a vida normalmente vêm imbricados com crimes conexos. Por exemplo, o porte ilegal de arma, o tráfico de drogas, entre outros. Isso, na prática, pode gerar conflitos de competência entre juízes de garantia e juízes de varas privativas do júri, com prejuízo para a apuração dos crimes. Por fim, observo que não é raro que o crime de latrocínio, durante a investigação, seja confundido com os crimes contra a vida, ou vice-versa. Como essa Corte firmou na súmula 603, que cabe ao juiz singular julgar o latrocínio, isso também poderia ser uma fonte permanente de conflitos de competência, com danos para a persecução penal. Por essas razões, a meu juízo, os crimes de competência do Tribunal do Júri devem estar sob a jurisdição do Juizado de Garantias. Isso tornará mais simples a compreensão da competência desses juizados. Em sentido oposto, considero que os processos criminais militares, cuja disciplina reclama aspecto muito específico de uma lei própria, conforme exige a Constituição Federal, não devem estar sujeitos ao juiz das garantias. A outra consideração que eu faço, e talvez eu tenha que repetir por ocasião do retorno do ministro Alexandre, são em relação aos crimes eleitorais. Me ocorreu, senhora presidente, mergulhar um pouco no plano fático. No momento em que os crimes eleitorais ocorrem, né, se são crimes eleitorais, logicamente ocorrem no período eleitoral. Pedidos de quebra de sigilo, busca e apreensões iriam para um outro juiz, que é o juiz das garantias. O juiz eleitoral da comarca, ele não teria sequer conhecimento desses fatos. Isso me acendeu já uma primeira preocupação. A segunda é que a própria Constituição Federal, e aí não podemos olvidar, no artigo 121, ele destina a lei complementar a organização e a competência dos tribunais eleitorais. E aqui nós estaríamos consolidando uma previsão de alteração dessa disciplina organizacional, inclusive de competência, através de uma lei ordinária. Então, essa observação que eu faço quanto aos crimes eleitorais. Não na mesma lógica, se deveria ficar ou não. Porque nós temos um comando constitucional dizendo que isso é reserva, essa matéria é reservada à lei complementar. Então, seria o caso de não admitirmos essa implementação em relação aos crimes eleitorais. E, por fim, a minha preocupação também como isso seria efetivado, porque declaramos inconstitucional essa possibilidade do rodízio. Na prática, como seria isso? Uma parte, ministro Nunes Marques. Pois não, ministro Toffoli. É que esse debate sobre a questão processual eleitoral, se ela estaria submetida à lei complementar ou não, já foi superada no passado, quando se alterou
a primeira vez que se alterou a legislação processual sob a Constituição de 88. O tema chegou aqui quando, acho que nenhum de nós ainda estávamos aqui, nem o ministro Gilmar, a Corte deliberou que, como se tratava de matéria processual, poderia ser veiculada por lei ordinária. Então, toda a legislação processual eleitoral pode ser disciplinada, sim, por lei ordinária. E, na verdade, com relação a esse aspecto... E a lei complementar é para a organização na realidade, não é uma divergência, só foram ponderações. A divergência, de forma conclusiva, é acompanhando... Não, é que houve uma adequação. Na verdade, ministro Nunes Marques, eu também manifestei essa preocupação em relação aos crimes do Tribunal do Júri, mas depois, ouvindo as ponderações aqui no plenário, eu acabei reajustando meu voto e fazendo referência específica apenas aos crimes da Justiça Eleitoral. Então, uma interpretação conforme. Então, na verdade, do meu voto, eu acabei reajustando e excluindo, tal como proposto pelo eminente ministro Dias Toffoli, os crimes da competência do Tribunal do Júri. Na verdade, com relação a esse dispositivo, o ministro Fux manteve a compreensão, mas o ministro... Não, o ministro Fux, ele reajustou. Eu que errei na tabela que eu fiz aqui, Sua Excelência. Como ficou o voto? Porque eu reajustei... Não, eu reajustei, ministro, mas é porque nós decidimos... Não é que eu estou seguindo que a as tabela... ações... É o meu também. Que as ações conexas, os crimes comuns, iam passar também todos para a Justiça Eleitoral. Isso. Conexos, né? Os crimes eleitorais, vai prevalecer a Justiça Eleitoral. Então, ela vai... E foi uma decisão do Supremo, foi o debate de ontem, mas que bom, Vossa Excelência também reajustou. Ajustei ontem. Reajustou. Luiz Fux. Como a conclusão de... O ministro Fux, como ficou o voto do resultado de Vossa Excelência? Foi não. Excluiu, propõe a exclusão do juizado de garantias dos processos de competência originária dos tribunais, violência doméstica, tribunal do júri e crime eleitoral. Não, mantive a presença. E mantida a lei quanto às infrações de menor potencial ofensivo. Manteve quanto aos crimes eleitorais. Isso, nós acrescemos... Eu vou aguardar o ministro Alexandre, porque a proposta foi feita por ele. Ministro Cássio, até eu passei uma tabela aos colegas, mas com aquela observação para conferir. Para checar. E para checar. E o ministro Luiz Fux me informou, né, que ele, nesse ponto que eu tinha colocado na tabela, que Sua Excelência tinha mantido fora do juiz das garantias, né, tinha colocado como não aplicável o juiz das garantias na Justiça Eleitoral, ele reajustou, e então, das exceções, ficaram os seguintes temas: processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038 de 1990, B, processo de competência do Tribunal do Júri, C, caso de violência doméstica e familiar, D, infrações penais de menor potencial ofensivo. Bom, nelas não se aplicariam o juiz das garantias. E aqui, pelas anotações, então, temos ministro Luiz Fux, ministro Zanin, ministro Alexandre, ministro André Mendonça. Ok. Eu vou acompanhar e fico aguardando depois apenas algum esclarecimento quanto à questão dos crimes eleitorais. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 3º-C, de acordo com o voto reajustado do relator, da mesma forma o parágrafo 2º. Em relação ao parágrafo 3º, acompanho a posição do ministro Dias Toffoli, né, que ajustou a proposta do voto originário, acolhendo as ponderações do ministro Cristiano Zanin, e o fez também no parágrafo 4º do artigo 3º-C. Os demais, Vossa Excelência está acompanhando, é isso? Estou acompanhando, isso. Menos no artigo 3º-C, parágrafo 2º, que só o ministro Fux que diverge na medida que ele tem aquela compreensão de que o juízo de garantias não é uma imposição, seria uma faculdade. Então, no que trata das unidades judiciárias onde vierem a ser criadas, é o único ponto que o ministro Fux está aqui separado. Isso. Em consciência formal, né? Como eu passei o resultado, acho que para o secretário. O ministro
Me perdoe tê-lo atrapalhado, ministro Nunes Marques. O terceiro C, parágrafo 1º, Vossa Excelência está acompanhando. É isso? Acompanhando. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. O parágrafo 2º, Vossa Excelência acompanha Dias Toffoli, Cristiano Zamin, André Mendonça e Isso. Alexandre de Moraes. Parágrafo 3º. Porque Vossa Quarto. Excelência entende que o Instituto é impositivo. E o terceiro e o quarto, aqui tem todos já reajustaram os votos e com relação ao terceiro Exatamente. e o quarto... Exatamente. Em relação ao artigo 3º D, de acordo com o relator, também. O parágrafo único, de acordo com a proposta do ministro Dias Toffoli, né, pela declaração de constitucionalidade. O artigo 3º E, de acordo com o relator. Em relação ao 3º F, senhora presidente, me ocorreu uma preocupação. Eu não sei se isso já foi dissipada pelos votos anteriores. É aquela parte final que fala sobre pena de responsabilidade civil, administrativa e penal em relação ao magistrado. A redação do dispositivo ao meu sentir, ampla demais e parece sugerir que o juiz de garantias teria um poder fiscalizatório maior do que realmente o tem. Por exemplo, na prisão em flagrante, por autoridade policial, podem ocorrer explorações da imagem do preso antes mesmo de o juiz de garantias ter sido acionado e sem que este sequer tenha tomado conhecimento. Seria desproporcional atribuir a ele, em tal contexto, a responsabilidade pelo ocorrido, mesmo que depois ele tenha procurado punir o causador do fato. É notável também que a lei não tenha feito nenhuma referência ao elemento subjetivo do juiz, atribuindo objetivamente responsabilidade ao magistrado por omitir-se na apuração de atos ilícitos praticados por terceiro. Então, me parece que convém aqui que se faça a interpretação conforme a Constituição da parte final do dispositivo, para esclarecer que a responsabilidade do juiz, ali prevista, apenas incidirá em caso de dolo em não fazer cumprir as regras de tratamento de presos, após ter ciência da prisão e sem prejuízo da responsabilidade direta dos causadores do fato. É que, pelo visto, estamos aqui diante de uma infração omissiva no que concerne ao magistrado. Em tal contexto, é excessivo atribuir ao juiz responsabilidade, inclusive, por culpa, pois nos ilícitos omissivos, como sabemos, a atribuição de responsabilidade é essencialmente normativa e não causal, o que produz títulos abertos. Se, além disso, for aceita a responsabilização culposa, a atividade de juiz de garantias passará a sujeitar-se a um alto risco de punição em situações controversas, minando a independência judicial. Então, aqui eu faço uma proposta de interpretação conforme para considerar o elemento subjetivo apenas na hipótese de dolo. Qual é exatamente o dispositivo, ministro Nunes Marques? 3F. Artigo 3º. 3F caput. Não, então... Final. Ele abre uma divergência nesse dispositivo. Uma divergência. E até agora estavam todos acompanhando. Certo. Bom, próximo artigo 28, acabamos de discuti-lo, estou de acordo com a proposta do relator. Da mesma forma, o parágrafo 1º, o artigo 28A, caput, os incisos 3, 4, parágrafos 5º, 7º, 8º, todos de acordo com o relator. Certo. Artigo 157, parágrafo 5º, também de acordo com o relator. O caput do 310, da mesma forma. E o parágrafo 4º também. A última consideração que eu faço, que, de qualquer forma, estamos construindo uma inconstitucionalidade do artigo 20, mas ninguém mencionou
que determina que a lei entre em vigor após decorrido 30 dias. Então, de qualquer forma, não podemos esquecer do artigo 20, né? Está sendo mitigado, mas não foi expressamente mencionado, né? Vai por arrastamento. É por arrastamento. Bem lembrado. É como voto, senhora presidente. Só uma dúvida que eu não escutei a manifestação de Vossa Excelência sobre o artigo 3º-F, parágrafo único, que todos concordamos após a manifestação do ministro Alexandre de Moraes por uma interpretação conforme, todos que já votaram até agora, né? Na forma da redação do ministro Luiz Edson Fachin. Sim, estou de acordo. Está de acordo. De Só acordo. para fingir. Ficar... Eu tinha tomado nota. Na verdade, a divergência ficou no 3F, né? No 3F caput, ele abre uma divergência para uma interpretação conforme. É. A divergência com relação ao caput. O ministro Fachin está com vontade de votar. Mas nós vamos ter que suspender a sessão. Eu agradeço ao ministro Nunes Marques, em função das audiências designadas. Vamos suspender pelo intervalo regulamentar. Terceiro, caput.